Recentemente, a HBO lançou um documentário revelando quem é Satoshi Nakamoto. Mas será que realmente eles descobriram a identidade do criador do Bitcoin? Será que realmente isso é relevante para nós nessa altura do campeonato? Epaminondas Chanel! Para quem é das antigas, sabe que já existem suspeitas de quem realmente seja Satoshi Nakamoto. Só que as teorias sobre a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto ficavam sempre entre Nick Szabo ou até mesmo Ralph Finney. Por que os fortes concorrentes a Satoshi Nakamoto eram essas duas criaturas? E todos esses caras eram cypherpunks da época. Não sabe o que é um cypherpunk? Olha só aqui, ó, tá passando para vocês aqui na descrição informações sobre o que era cypherpunks. Dá um Google aí também, te vira. Mas o Ralph Finney em especial foi a primeira pessoa a receber bitcoins, ou seja, a primeira transação realizada com bitcoin foi de uma carteira que saiu de Satoshi Nakamoto para Ralph Finney. Já o Nick tinha um projeto chamado BitGold, que tinha muitas semelhanças com o Bitcoin da atualidade. Mas a HBO dá uma pincelada entre Ralph Finney, Adam Back, Wei Dai e Nick Szabo como supostos candidatos a Satoshi Nakamoto, mas não é esses caras, segundo a HBO. Na minha opinião sincera, a HBO não tem como saber quem é Satoshi Nakamoto. Aliás, nenhum de nós aqui tem esta capacidade de dizer de fato que fulano ou ciclano é Satoshi Nakamoto. Nós temos algumas suspeitas de quem realmente seja Satoshi Nakamoto por semelhanças na digitação. Por exemplo, se eu não me engano, Nick Szabo tinha uma forma de digitar lá no Bitcoin Talking ou nos fóruns de Bitcoiners, muito semelhante à digitação do Satoshi Nakamoto. Ralph Finney, por exemplo, acabou falecendo com uma doença degenerativa aproximadamente na mesma época em que Satoshi Nakamoto desapareceu. Mas será que Satoshi Nakamoto está vivo? Será que Satoshi Nakamoto está morto? A pergunta que eu acho que deveria ser válida nessa situação é a seguinte: será que Satoshi Nakamoto realmente é apenas uma pessoa ou são várias pessoas? Eu sei que durante a criação e o desenvolvimento do Bitcoin, Satoshi teve a ajuda de toda essa galera aqui. Nick Szabo, Ralph Finney, Adam Back, teve várias pessoas envolvidas e interessadas também no Bitcoin nesta época. Então eu não sei se Satoshi Nakamoto é um grupo de pessoas ou é apenas uma pessoa que foi ajudada por este grupo. E eu só sei que ele desapareceu lá por 2010. Ralph Finney descobriu que tinha esclerose lateral amiotrófica lá em 2009. É claro que quando Ralph Finney descobriu que tinha essa doença em 2009, ele não ficou completamente debilitado, até porque em 2010 ele estava lá interagindo com Satoshi Nakamoto, recebendo transações de Bitcoin, interagindo no fórum também. Em março de 2013, Ralph Finney postou lá no Bitcoin Talk que ele estava essencialmente paralisado. Então tudo indica que, sei lá, cara, se Ralph Finney é Satoshi Nakamoto, ele descobriu que tinha essa doença, viu que estava passando por alguns problemas e acabou se afastando em 2010, tendo esse problema agravado em 2013 e falecendo lá em 2014. Só que a HBO afirma que descobriu quem é Satoshi Nakamoto. E para nossa surpresa não é Ralph Finney, nem Nick Szabo, nem Wei Dai, nem o sei lá qual é o outro cara. A HBO afirma que Satoshi Nakamoto é Peter Todd. Inclusive, o Peter aparece nesse documentário da HBO e é interrogado lá pelo jornalista ou documentarista. Mas por que a HBO chegou a esta conclusão de que Peter Todd é Satoshi Nakamoto? Então, para o investigador da HBO, Peter e Satoshi são as mesmas pessoas, porque eles interagiam também lá no Bitcoin Talk, conversavam entre si. Peter também demonstrava ter muito conhecimento sobre Bitcoin e, segundo o investigador da HBO, em algum momento lá o Peter acabou deixando uma brecha. Ao invés de responder como Satoshi Nakamoto, acabou respondendo como Peter, e aí acabou se perdendo. Eu não sei se vocês já tiveram perfis fakes, eu já tive perfil fake. Já aconteceu com vocês de ter a sua conta pessoal e uma outra conta? Aí você tá lá digitando, posta, achando que foi com uma conta e na verdade foi com outra? É essa a ideia aí, cara. Eu acho complicado, né, afirmar que o Peter é Satoshi Nakamoto. Aliás, eu acho muito complicado, nessa altura do campeonato, a gente tentar entender quem é Satoshi Nakamoto ou descobrir que este camarada está vivo. Existe um padrão chamado Patoshi, que é uma forma que a galera encontrou para, sei lá, identificar os bitcoins que foram minerados por Satoshi Nakamoto. Existe uma estimativa que através desse padrão,
Satoshi Nakamoto tem mais de 1 milhão e 100 bitcoins espalhados por algumas carteiras. Também existe uma confusão com a carteira do bloco Gênesis, onde foi minerado lá o primeiro bloco minerado com 50 bitcoins que é inutilizado. Esta carteira está também associada a Satoshi Nakamoto. Hoje ela tem um pouco mais de 100 bitcoins, porque pessoas acabam enviando bitcoins para esta carteira como, sei lá, forma de agradecimento. Mas, de certa forma, é uma carteira inutilizada. Para ser sincero, eu não sei se é somente os 50 bitcoins que estão inutilizados ou se todos os bitcoins enviados para esta carteira são inutilizados. O padrão Patoshi é uma tendência observada durante os primeiros dias do Bitcoin. E a ideia por trás do padrão Patoshi é que Satoshi Nakamoto vinha minerando Bitcoin desde o início com uma única configuração. Agora prepara o teu coração porque eu vou dar minha opinião sincera sobre tudo isso daqui que nós estamos falando. Então, como eu falei, existe uma estimativa que através desse padrão Patoshi, Satoshi Nakamoto possui cerca de 1 milhão e 100 Bitcoins espalhados ali em várias carteiras. Mas isso é positivo? Cara, sinceramente não. Porque a gente sabe que o Bitcoin é escasso. Ele é limitado, nós temos um supply total de 21 milhões de unidades e cerca de 5% de todo o supply está na mão do Satoshi Nakamoto, que sabe-se lá quem é esse cara, se ele está vivo, se ele está morto, se é um grupo de pessoas, se é o governo, se é sei lá quem. Eu não vejo isso como algo positivo. Aliás, se Satoshi Nakamoto movimentar os seus bitcoins dessas carteiras, que são bitcoins jurássicos, que estão lá adormecidos, supostamente, aí, meu amigo, vai dar a entender que Satoshi Nakamoto não é o quem a gente pensava realmente. Porque a ideia por trás desses bitcoins adormecidos dá a entender de que Satoshi Nakamoto estava lá minerando os primeiros bitcoins e espalhando por várias carteiras porque ele não queria que existisse um monopólio por conta dos mineradores. Parece ser uma coisa meio contraditória, porque hoje em dia nós temos um monopólio na mineração. Hoje em dia, grandes empresas fabricantes de equipamentos de mineração são os pica das galáxias. A China e os Estados Unidos, por exemplo, são líderes na mineração do Bitcoin. Eu sei que o Bitcoin ele teve a sua proposta inicial para ser uma moeda descentralizada, até mesmo nessa série da HBO, o Peter Todd fala que o objetivo é tornar o Bitcoin uma moeda global e pessoas como você sendo distraídas por teorias sem fundamentos podem prejudicar esse objetivo. Se você ler o white paper do Bitcoin, você vai ver que o objetivo dele é claro. Moeda digital descentralizada, peer-to-peer cash, né, de pessoa para pessoa. Só que o Bitcoin hoje em dia se tornou várias outras coisas, talvez até tenha se tornado aquilo que Satoshi Nakamoto não gostaria que ele se tornasse. Vocês acham que Satoshi Nakamoto ia gostar de ver ETFs de Bitcoin? Vocês acham que Satoshi Nakamoto ia gostar de ver bancos negociando Bitcoin? Cara, Bitcoin é um sistema anti-bancos. Vocês acham que Satoshi Nakamoto, ao minerar os primeiros blocos de Bitcoin para não gerar um monopólio por parte dos mineradores, ele ficaria satisfeito em ver a mineração de Bitcoin do jeito que está? Conta outra, cara. Enfim, eu continuo acreditando no Bitcoin, mas não cegamente a ponto de achar que ele é uma tecnologia pronta e de que ele não poderia ser melhor, de que essa grande concentração de Bitcoins por parte de instituições, BlackRock, governos, mineradores, carteiras da era Satoshi. Eu não consigo ver tudo isso como algo positivo. Aliás, concentração de criptomoeda em poucas carteiras não é positivo, principalmente em se tratando de algo escasso, que é para ser limitado. Na minha humilde opinião, nós estamos mudando o controle, o poder de um grupo para outro grupo, entendeu? A maioria das pessoas do planeta irão continuar sendo escravos destes magnatas, desses poderosos. Então eu acho muito importante que para o bem do Bitcoin, Satoshi Nakamoto esteja morto, porque se houver movimentações de Bitcoin, desses 1 milhão de Bitcoins, cara, não sei. É muito provável que a gente vai ver despejo no mercado, a perda de confiança, eu tô falando a nível de preço, que é o que interessa no final das contas. A galera tá
no BTC por preço, quer fazer grana, quer fazer lucro, quer que ele funcione como uma reserva de valor ao longo do tempo. E uma reserva de valor, para funcionar como reserva de valor, no curto prazo ela tem que ser mais estável, tem que proteger a pessoa em uma catástrofe, em uma crise, em um momento difícil, tem que ir no sentido contrário da inflação. Pelo menos o Bitcoin tem ido nesse sentido aí nesses últimos 15, 16 anos. Mas o interesse das pessoas pelo Bitcoin ao longo do tempo é que ele venha aumentando o seu preço, né? Aumentando o poder de compra das pessoas e funcionando como uma proteção. E uma outra coisa que eu também acho que é muita inocência é acreditar que, sei lá, cara, Satoshi Nakamoto vai usar somente um padrão, usou somente um padrão o tempo todo. Se ele não usou um outro padrão, um outro nickname, continuou minerando bitcoins. E que ele também não tem outras carteiras de Bitcoin que não foram identificadas por conta deste padrão. Quem é que não garante que esse padrão Patoshi não é só uma cortina de fumaça para a galera ficar seguindo aquilo? Ó, isso aqui é as carteiras de Satoshi. Mas quando vê Satoshi tem muito mais Bitcoin ainda em outras carteiras. E inclusive está vivo despejando essas carteiras, movimentando esses bitcoins de carteiras da era Satoshi. Não é novidade. Inclusive tem uma notícia recente onde mais de 1000 bitcoins da era de Satoshi Nakamoto foram movimentadas para a exchange. Quando você manda bitcoin para uma exchange, qual é a sua intenção? É venda, é óbvio. Se você tira um bitcoin da sua posse, manda para a exchange, é venda. Esta é a realidade. Enfim, galera, continua acreditando no BTC, continua acreditando no mercado de criptomoedas, mas dentro de cada ciclo. Compra na baixa, vende na alta. Não compro nada no longo prazo porque eu não consigo prever o futuro e não confio cegamente no que será o Bitcoin e as criptomoedas daqui a, sei lá, 5 ou 10 anos. Então, recomendo você também ter muita cautela nesse mercado, com todas as criptomoedas, inclusive o Bitcoin.